Olá, amigas e amigos, muito boa tarde nesta sexta-feira, 27 de novembro, último dia de propaganda no rádio e na TV, neste segundo turno das eleições municipais. No domingo, irão às urnas os eleitores de 18 capitais. Em 7 delas, há candidatos progressistas no páreo. Quais as chances deles nessas eleições? O que a eleição municipal desse ano permite projetar para a sucessão de Jair Bolsonaro em 2022? E do outro lado do tabuleiro, o lado de Jair Bolsonaro, o que se pode prever hoje sobre o que serão os próximos 2 anos de Jair Bolsonaro no poder? Como ele chegará à própria sucessão? É sobre estes assuntos que eu, André Barrocal, repórter em Brasília, tenho hoje como entrevistado, lá em São Paulo, Renato Meirelles. Ele é um especialista em opinião pública, fundou no passado o Instituto Data Popular, hoje dirige o Instituto Locomotiva. Então, Renato, em primeiro lugar, eu agradeço a você pela gentileza de nos atender. Muito boa tarde. Tudo bem, André? É um prazer estar contigo, é um prazer estar com todo mundo que acompanha os canais da Carta. É um prazer ainda maior poder estar, nesse momento, falando sobre as eleições de um país que garante ainda o direito do voto. Legal. E para aqueles que nos assistem, os recados tradicionais de início. Se você ainda não é inscrito no canal da Carta aqui no YouTube, aproveite para se inscrever agora. Clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Se você gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é assinante da Carta, aproveite para fazer uma assinatura agora. Entre aí no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições. E se você tem interesse em fazer perguntas para o Renato, pode enviá-las pela caixa de comentário que existe aí ao lado do vídeo no YouTube. Então, Renato, vamos lá para a entrevista propriamente. E eu começo por lhe perguntar o seguinte, é a premissa de toda a nossa conversa aqui, afinal. Na sua opinião, o que saiu dessa eleição municipal no primeiro turno? Que leitura você faz do resultado do primeiro turno? Ótima pergunta, André. E a gente tem que entender o que está acontecendo nessa eleição num contexto do que está acontecendo na América Latina, mas também do que foi o efeito da pandemia nas eleições municipais. A primeira questão é que a eleição municipal tem características diferentes do que tem uma eleição para governador ou uma eleição para presidente. No debate sobre o município, questões muito pragmáticas sobre como lidar com a educação, com a saúde, com os postos de saúde, com saneamento básico, com o transporte, acabam sendo muito mais relevantes do que uma preocupação simples sobre ideologia. Resumindo, é como se as eleições gerais fossem mais ideológicas do que a eleição para prefeito e para vereador, que tem características muito diretas, de resolver problemas muito concretos para a grande maioria desses brasileiros. Quando a gente olha o movimento que aconteceu na América Latina, vamos ver o que foi a Michelle Bachelet não conseguir no Chile fazer o seu sucessor, e depois estourarem as manifestações, como todos nós pudemos acompanhar. O que foi o presidente Evo Morales ser deposto e logo após, um ano depois, eleger o seu candidato na Bolívia. O que foi o movimento do Macri na Argentina, que venceu o candidato governista e pouco tempo depois não consegue fazer o seu sucessor. O que está claro, e essa eleição caminha nessa direção, é que o eleitor está muito menos ideológico e muito mais pragmático, não só no Brasil, como na América Latina. A inversão de poder, que muitas vezes foi vista há pouco tempo atrás como uma guinada da direita, tem muito mais a ver com uma insatisfação da população com a política tradicional. Na medida em que a política tradicional assumiu o poder e não conseguiu entregar aquilo que tinha prometido, não conseguiu entregar uma melhora efetiva na vida
dos brasileiros, das brasileiras e de toda a América Latina, existe uma volta a uma preocupação em continuar sendo contra o sistema tradicional. Em resumo, os resultados das eleições municipais, onde os candidatos apoiados pelo governo do Jair Bolsonaro não tiveram sucesso, deixa claro que a insatisfação popular continua. Entendi. Então, e você então está entre aqueles que considera que Jair Bolsonaro saiu derrotado dessa eleição municipal, é isso? Não tenho dúvida nenhuma que Jair Bolsonaro saiu derrotado da eleição municipal, como também não tenho dúvida nenhuma que o PT saiu derrotado da eleição municipal. São os extremos, os polos saíram derrotados da eleição, dessas eleições municipais até agora. Quando nós formos olhar os dois perfis de candidaturas que tiveram um sucesso maior, nós encontramos a direita civilizada, a direita que continua acreditando que a Terra é redonda, mas que tinha um compromisso, independente das suas ideologias, de entregar um mínimo de gestão pública, saíram vitoriosos, e talvez os candidatos do DEM sejam a melhor expressão disso, como as candidaturas que, de alguma forma, tentavam ampliar a sua narrativa na busca pelo centro, na busca pela a verdadeira maioria brasileira, das pessoas que acreditam que o Estado tem um papel muito importante na ação do combate à desigualdade. E aí, a ida da Manuela Dávila e do Guilherme Boulos ao segundo turno comprovam isso, independente do resultado que teremos no domingo. Entendi. E para ilustrar um pouco, então, aí o desempenho dos candidatos apoiados por Jair Bolsonaro nesse segundo turno, eu peço ao Kaká que mostre para as pessoas um primeiro gráfico que a gente preparou. Kaká, é o gráfico de número 2, que é um que traz dados divulgados esta semana com a popularidade do governo Bolsonaro. Kaká, põe na tela aí, por favor, gráfico 2. Bom, então nós vemos que hoje, segundo essa pesquisa feita pelo Instituto Data Poder, 48% dos brasileiros desaprovam o governo Bolsonaro e 42% aprovam. Há 2 semanas, portanto, ali pertinho do primeiro turno da eleição municipal, nós tínhamos 45% de aprovação e 43% de desaprovação. Houve uma inversão. Renato, eu lhe pergunto em cima disso, a campanha municipal, ela influenciou a popularidade do governo Bolsonaro? Nós vimos muitos candidatos vindo a público para apontar os erros do governo federal. Essa seria uma das razões para o aumento da impopularidade dele agora, justamente nesse período eleitoral? Eu não tenho nenhuma dúvida que sim, André. Mas vamos entender que o tipo de posicionamento que o governo Bolsonaro teve com relação à pandemia também influi nesse momento de avaliação do governo. Vamos entender que tem uma classe média tradicional que, nas últimas eleições presidenciais, optaram por trocar o certo pelo duvidoso, que, na narrativa da antipolítica, optaram pela candidatura do presidente Jair Bolsonaro, começaram a se constranger com os posicionamentos que o presidente da República teve com relação ao combate da pandemia. O negacionismo do presidente da República teve um impacto direto na sua popularidade. E o que nós conseguimos ver é um processo de migração de um eleitorado mais elitizado para um eleitorado mais popular. Quando nós olhamos em detalhes como é que se dá o fluxo das intenções de voto, no caso da avaliação
do presidente da República, o que a gente vê é uma avaliação que ganha espaço entre os mais pobres e menos escolarizados e perde espaço na classe média tradicional com curso superior. E nós temos um outro gráfico para mostrar para as pessoas que também ilustra isso que o Renato acabou de dizer. Cacá, mostra aí o gráfico 3, por favor. Nesse gráfico, a gente vê a segmentação por a aprovação do governo pelo segmento renda. E aí fica claro que quanto maior a renda hoje, maior a desaprovação do governo Bolsonaro. Entre aqueles que ganham mais de 5 salários mínimos, até 10 salários mínimos, essa desaprovação é de 62%. Acima de 10 salários mínimos, a desaprovação é de 83%. E eu peço ao Cacá agora que mostre o nosso último gráfico, o gráfico de número 1, que mostra a aprovação do governo entre aqueles que recebem o auxílio emergencial pago agora na pandemia. Cacá, o gráfico 1 agora. Então, aí nós vemos que entre os recebedores do auxílio emergencial, a aprovação do governo Bolsonaro é de 46%, superior à desaprovação, que está em 44%, mas na prática é um empate. Renato, você diria que até 2022 nós veremos congelada essa fotografia? Os mais ricos abandonaram o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, e os mais pobres irão com ele ou não? Ou o fim do auxílio emergencial pode mudar isso, pelo menos no extrato inferior aí da renda no Brasil? André e todos que nos acompanham, seguindo a Carta Capital, isso depende diretamente da economia. Eu não tenho muita dúvida em afirmar que, ao menos que o governo Jair Bolsonaro deu uma guinada civilizatória do ponto de vista da forma de lidar com a saúde pública, da forma de lidar com as questões ambientais e com os processos de queimada da Amazônia e do Pantanal, dificilmente ele consegue recuperar os votos de uma classe média tradicional. É como que se os roupantes pouco civilizatórios do presidente da República constrangessem uma camada mais escolarizada da população brasileira. Isso falando da parte mais rica e escolarizada da população. Do outro lado, André, nós temos os mais pobres. E os mais pobres querem, antes de qualquer coisa, saber se a perspectiva de melhora de vida se aumentará ou não. O auxílio emergencial, obviamente, tem um impacto direto na popularidade dessas pessoas. A questão é que o auxílio emergencial tem a ver com uma política de governo de distribuição de renda. E fica cada vez mais difícil para o governo Jair Bolsonaro e para o ministro Paulo Guedes conseguirem ter que se equilibrar entre um discurso para o mercado e um discurso que efetivamente promova algum modelo de distribuição de renda no governo. A capacidade contorcionista do ministro Paulo Guedes está sendo posta à prova, onde ele vai ter que entender se ele continua defendendo o Estado mínimo ou se ele preserva o seu emprego. E essa decisão não é uma decisão fácil de ser tomada pelos governos. Eu confesso para você, André, que eu tenho dúvidas sobre o fim efetivo do auxílio emergencial. Nós já conseguimos ver algumas personalidades e lideranças do governo federal afirmando que se tiver uma segunda onda da pandemia, talvez se prorrogue o auxílio emergencial. Já vemos já conseguimos observar no Congresso Nacional alguns debates sobre a transformação do auxílio emergencial numa renda mínima cidadã, política, inclusive, historicamente defendida pelo ex-senador Eduardo Suplicy. Ou se, de fato, se terá um corte nos processos de auxílio emergencial. E por que eu estou fazendo essa provocação? Porque os políticos funcionam com a lógica da perspectiva de poder. E é muito difícil sustentar qualquer popularidade do governo
E quando eu falo popularidade, eu estou falando de 1/3 do eleitorado, que é o suficiente para levá-lo para o segundo turno. E numa situação de polarização, eventualmente garantir a reeleição do presidente, o ônus político dessa moeda é muito grande para que se efetivamente acabe com algum tipo de distribuição de renda, seja ampliação do Bolsa Família, seja a prorrogação do auxílio emergencial, seja a criação da renda mínima cidadã. Perfeito. E agora, então, eu começo a finalmente chegar aí ao segundo turno nas capitais. E eu peço, vamos começar por São Paulo, e eu peço ao Kaká, então, que mostre aí, Kaká, o gráfico com a pesquisa Datafolha divulgada ontem, feita nos dias 24 e 25, sobre a situação em São Paulo, no segundo turno. Kaká, bota aí. Então, nós temos que o Bruno Covas, do PSDB, tem 47% das intenções de voto, Guilherme Boulos, do PSOL, tem 40%, brancos e nulos somam 9% e os indecisos 4%. Renato, o atual prefeito Bruno Covas leva no domingo ou, na sua opinião, ainda existe alguma chance do Guilherme Boulos ser vitorioso? O atual prefeito tem 2/3 de chance de ser reeleito, né? Então, o cenário objetivamente mais provável é a reeleição do Bruno Covas. Mas, dito isso, é necessário a gente ter uma constatação e 2 pontos de atenção. A constatação é que, independente do resultado eleitoral, Guilherme Boulos aparece como grande vitorioso da esquerda nesse processo eleitoral. E isso independe da sua eleição para a presidência ou não. Diferente do radicalismo que estava sendo apresentado até então pelo campo oposicionista, Guilherme Boulos cresceu com uma narrativa de conciliação civilizatória. Cresceu desconstruindo uma imagem de intransigência. Cresceu, por mais que isso incomode algumas lideranças e analistas do campo progressista, pregando uma narrativa de união, sem que com isso ele tenha que abrir mão dos seus valores. Então, esse pragmatismo da campanha de Guilherme Boulos, em que ele bota o debate nas questões que de fato unem a maioria da população brasileira, como justiça social, como modelos de inclusão, como democratização da educação de qualidade, é uma narrativa que foi esquecida por uma parcela considerável da esquerda. E ele conseguiu ter mais votos hoje, num segundo turno, do que teve nas suas eleições presidenciais por conta dessa narrativa. Então, a narrativa do Guilherme Boulos, assim como nós vamos falar daqui a pouco, a narrativa da Manuela Dávila, foi uma narrativa que sistematicamente foi negada pelo Partido dos Trabalhadores no último período. Não é à toa que as grandes referências eleitorais nas capitais da esquerda não foram referências do Partido dos Trabalhadores. Pelo contrário, foram mais amplas do que o Partido dos Trabalhadores, do que a narrativa defendida pelo Partido dos Trabalhadores. Os 2 pontos que nós temos que olhar e que podem mudar o cenário e que ainda fazem com que o candidato Guilherme Boulos tenha pelo menos 1/3 de chance de ganhar a eleição no próximo domingo, tem a ver com 2 fatores. O primeiro fator, relacionado à abstenção do eleitorado mais velho. O risco de contaminação da pandemia faz com que um eleitorado mais velho, que majoritariamente apoia o candidato Bruno Covas, possa deixar de votar. E isso, na composição do que é o voto útil, ou do que é o voto válido, perdão, favorece mais o candidato Guilherme Boulos. O segundo ponto que nós temos que estar atento na eleição municipal da capital de São Paulo é o fato de como irá se comportar o eleitor bolsonarista raiz. O eleitor bolsonarista raiz
Aquele que acompanha o presidente da República nas redes sociais sabe que o melhor cenário para o Bolsonaro não é a reeleição de Bruno Covas. É como se essas candidaturas funcionassem como uma prévia do Partido Republicano e do Partido Democrata. Nessa prévia, o candidato Bruno Covas fortalece a candidatura do Dória num campo mais à direita. Portanto, como o eleitor primário bolsonarista concorre nesse campo, o melhor cenário para o presidente Jair Bolsonaro é a eleição de Guilherme Boulos aqui em São Paulo. Se isso se traduzir numa abstenção ou num número grande de votos nulos dos candidatos bolsonaristas, em especial dos candidatos que voltaram no Mamãe Falei e no Celso Russomano no primeiro turno, isso sim pode desequilibrar a eleição. Ou seja, a maior chance de reeleição do reeleição do prefeito Bruno Covas, mas com uma chance grande de, caso tenha uma grande abstenção das pessoas mais velhas, ou caso os eleitores bolsonaristas optem por não votar no candidato apoiado pelo governador Dória, que Guilherme Boulos se consagre como o novo prefeito de São Paulo. Interessante o que você falou no início a respeito da postura do Guilherme Boulos de pregar algo de união, de conciliação, me faz lembrar da campanha presidencial de 2002, vencida pelo então candidato Lula, do PT, que triunfou com o discurso de Lula, paz e amor. Você diria que o Boulos dessa eleição é o Lula de 2002? Eu não tenho nenhuma dúvida que o Boulos Paz e Amor é a nova versão do Lula Paz e Amor. E vamos entender que isso não tem nada, absolutamente nada a ver, André, com uma mudança das suas crenças. Tem a ver com a concordância de que a narrativa eleitoral tem que ser pautada por aqueles assuntos onde a ampla maioria da sociedade brasileira tem uma postura mais progressista. A ampla maioria da sociedade brasileira defende educação e escola pública. A ampla maioria da sociedade brasileira defende uma maior participação social. Defende modelos de distribuição de renda. Quando a última eleição presidencial tirou esses assuntos da pauta. A última eleição presidencial foi pautada, antes de tudo, por um combate ao anti-establishment, e não foi só apenas o PT que perdeu o cargos, o PSDB e o MDB também perderam no passado. E por um debate de costumes, onde a sociedade ainda é mais conservadora. Guilherme Boulos traz de volta o debate eleitoral para a pauta que tradicionalmente levou à eleição de candidatos de esquerda, que é a pauta da justiça social e do modelo de inclusão. Essa pauta estava sendo esquecida. Quando se fala do radicalismo e da polarização, muitas vezes se pensa apenas no campo conservador e não se entende que isso também se dá no campo mais progressista. A coerência na busca da unidade tinha sido esquecida pela oposição. Guilherme Boulos e Manuela Dávila trouxeram esse debate de volta para o cenário eleitoral. Perfeito. E aí, para encerrar o capítulo São Paulo aqui da entrevista, o Boulos foi capaz de reunir como apoios nesse segundo turno Marina Silva, Ciro Gomes, Lula, Flávio Dino, todos de partidos diferentes, todos ou quase todos desunidos no plano nacional. O que, na sua opinião, isso significa para a eleição presidencial de 2022? Dá para imaginar um campo progressista unido na sucessão de Jair Bolsonaro, ou isso é pontual agora e morre amanhã? Eu acredito que a história é algo autoritária. Marina Silva sentiu o peso do apoio ao Aécio. Ciro Gomes sentiu o peso de ter ido viajar no segundo turno das últimas eleições presidenciais. E digo mais, o PT também sentiu o peso de uma postura que pretende ser hegemonista num campo oposicionista. A união em torno dessas candidaturas sinaliza
um discurso muito claro de resgate aos valores que trazem a maior parcela do eleitorado para um campo mais progressista. É muito cedo e eu sou um pouco cético em relação a uma eventual frente ampla no primeiro turno. Eu não sou muito cético porque eu não acredito que esse seja o caminho. Eu sou muito cético porque eu não acredito na maturidade política da oposição e entender o que isso pode significar. Agora, o recado das urnas nas eleições municipais é muito claro. É um recado em que não espera que a oposição reproduza a posição secretária de quem hoje ocupa o governo federal. Cabe aos políticos tradicionais oposicionistas entenderem esse recado da urna ou repetirem os erros do passado. E se em São Paulo nós vimos todas essas figuras reunidas, em Recife nós vemos, pelo contrário, uma disputa sangrenta. E eu peço ao Kaká que mostre aí, então, o gráfico que a gente preparou com a pesquisa, com o cenário mais recente da disputa no segundo turno lá em Recife. Kaká, põe na tela. Então, nós temos aí, essa é uma pesquisa do Datafolha, feita nos dias 24 e 25, divulgada ontem. Marília Arraes, do PT, tem 43%. João Campos, do PSB, tem 40%. Os brancos e nulos somam 13% e os indecisos são 4%. Renato, quem ganha domingo em Recife? Eu não tenho a menor ideia, André. E acredito que nem eles tenham uma ideia clara sobre isso. Mas vamos entender um pouquinho o contexto de Recife. Primeiro que é um segundo turno amplamente progressista. Diferente do que alguns setores queiram dizer, de que é uma luta da direita contra a esquerda, ou seja, querendo colocar o candidato João Campos no campo da direita, isso não corresponde nem à história do Eduardo, nem à história do PSB. As pessoas tendem, em geral, a confundir um alinhamento ou um desalinhamento com relação à posição hegemonista do PT, como se isso significasse colocar no campo da direita, como se a camada oposicionista ao governo federal tivesse o PSB do lado de lá e não do lado de cá. Isso tem a ver com uma lógica da disputa partidária e da disputa dos movimentos sociais. Eu estou dizendo isso para relembrar um pouco da história, quando houve uma intervenção nacional do PT pela retirada da candidatura da Marília Arraes, em outros momentos da história, por conta de uma aliança nacional. Isso aconteceu na eleição de 2018, quando ela queria concorrer ao governo do Estado, né? Exatamente isso. E teve uma articulação liderada pelo pernambucano presidente Luiz Inácio Lula da Silva para isso. Eu só estou dizendo porque não cabe mais no século XXI e na política civilizada esquecer da história e defender, quando é contra nós, algo que não faz sentido, quando é a favor, aí não dá para ter dois pesos e duas medidas nessa situação. O que efetivamente mudou nos últimos 2 anos para colocar, então, o PSB no campo de direita? Eu estou fazendo essa provocação de forma sincera, porque quando a oposição ao governo Jair Bolsonaro entende que os seus companheiros de trincheira, que também fazem oposição ao governo, são tão inimigos quanto o próprio governo, se comportam da mesma forma em que os bolsonaristas se comportam ao não votar no candidato mais de direita, que é o candidato do Dória, porque isso interfere na sua questão eleitoral. Eu estou sendo muito transparente nessa relação. Porque não se construirá frente ampla, e, aliás, essa resposta ajuda, esse caso do Recife ajuda a explicar a sua pergunta anterior sobre a possibilidade de frente ampla, né, de que as coisas não estão dadas nessa situação. Lá no Recife, está em disputa. Está em disputa entre 2 candidatos claramente progressistas. 2 candidatos oposicionistas ao governo federal.
e que tem que ter a maturidade de travar o bom combate. Maturidade que, infelizmente, não está sendo dada quando se acompanha o debate eleitoral no dia a dia. Sim, e aí eu aproveito para explicar para as pessoas que não estão familiarizadas como é essa luta sangrenta hoje em Recife. Então, nós temos, o PSB está na prefeitura e também no governo do estado. E tem um candidato a prefeito de Recife concorrendo contra uma candidata do PT, os dois são primos da família Arraes. O PCdoB tem a vice-governadora do PSB em Recife, Luciana Santos, que é presidente nacional do PCdoB. E Flávio Dino, também do PCdoB, declarou apoio, o governador do Maranhão declarou apoio a João Campos, que é do PSB, contra Marília Arraes. O PDT de Ciro Gomes fez o mesmo. Mais um deputado do PDT em Recife, Túlio Gadelha, um deputado mais ou menos famoso, ele apoia Marília Arraes, que também tem o apoio daqueles candidatos de direita que já ficaram pelo caminho. Renato, só para encerrar Recife, quais sequelas você acha que sairão dessa disputa lá, hein? O PSB de Recife, ainda mais com o enfraquecimento do Márcio França aqui em São Paulo, quando não conseguiu ser eleito governador e não conseguiu ir para o segundo turno aqui em São Paulo, o PSB de Recife é muito importante nas direções e nos rumos nacionais do partido e, portanto, na política nacional de coligação na próxima eleição presidencial. O risco de sequela é afastar a possibilidade de uma união já no primeiro turno. O risco é formar cicatrizes que sejam difíceis de serem reparadas nos próximos 2 anos. Perfeito. E aí eu aproveito agora, então, vamos mudar, vamos sair do Recife, lá no Nordeste, vamos voar até Porto Alegre, lá no Sul. Cacá, põe aí o gráfico com a última pesquisa sobre a corrida no segundo turno lá em Porto Alegre, por favor. Nós temos aí uma pesquisa do Ibope, feita entre os dias 22 e 24. Sebastião Melo, do MDB, lidera com 49%. Manuela Dávila, do PCdoB, tem 42%. Brancos e nulos, 5%. Indecisos, 4%. Renato, ainda existem chances de a Manuela virar esse jogo e ser eleita domingo? Essa é, sem dúvida nenhuma, a maior chance que a ex-candidata à vice-presidência da República na chapa do Haddad, a ex-deputada estadual e federal Manuela Dávila, tem de ser prefeita. A questão-chave que se dá é se o processo eleitoral e ideológico em Porto Alegre vai conseguir unir, como parece que está conseguindo unir, uma camada mais conservadora da cidade. No entanto, tudo que a Manuela Dávila teve até agora na construção da sua candidatura e da sua plataforma dialoga com a ampliação das pautas para aquelas questões que realmente interessam a sociedade brasileira. Porto Alegre sofre um processo semelhante ao do Recife do ponto de vista da disseminação das fake news. De alguma forma, Guilherme Boulos conseguiu se proteger um pouco melhor das fake news do que a candidata Manuela Dávila. Isso não se dá por conta de uma estratégia de campanha, se dá por conta de um machismo estrutural na sociedade brasileira que ainda tolera alguns tipos de críticas à mulher que não tolera mais quando essa mesma crítica se dá para os homens. A situação de Porto Alegre para Manuela é semelhante à de 1/3 de chance de ganhar e 2/3 de chance de não ganhar, mas quando a gente olha as trajetórias efetivas da pesquisa a partir do momento da desistência de um importante candidato no campo da direita, é que a Manuela pode efetivamente se engajar melhor no seu eleitorado. É como se nós tivéssemos em Porto Alegre 2 candidaturas. Uma candidatura que é
acredita e apoia a Manuela e uma candidatura que não apoia a Manuela. A questão é quem terá maior capacidade de engajamento na reta final, mas que, sem dúvida nenhuma, hoje ela é mais uma personalidade política mais relevante do que o seu adversário, isso é inquestionável. E uma informação para as pessoas que o Kaká, nosso produtor, acaba de me passar aqui, que o candidato Guilherme Boulos, candidato em São Paulo, testou positivo para Covid-19 agora à tarde. Então, o candidato Boulos está infectado com o coronavírus. Renato, o assassinato por espancamento do negro João Alberto em um Carrefour, lá em Porto Alegre, na sua opinião, vai ter influência na eleição no próximo domingo? E eu informo para as pessoas que a candidata Manuela usou a propaganda essa semana para associar o adversário e seus apoiadores, o adversário Sebastião Melo e seus apoiadores, ao racismo. A eleição coloca o ocorrido, a fatalidade, e não só a fatalidade, a tragédia ocorrida por conta de um racismo estrutural da sociedade brasileira, que aconteceu na loja do Carrefour em Porto Alegre, obviamente coloca na pauta a questão racial, na pauta da eleição municipal. A questão racial no Brasil não é um detalhe. O Brasil é o segundo país mais desigual economicamente do mundo. E essa desigualdade no nosso país tem cor. Quem é negro e está nos assistindo sabe o que é ser seguido por seguranças quando entra numa loja de supermercado ou num shopping center. Os negros sofrem 3 vezes mais batidas da polícia do que os brancos. E o ocorrido na loja do Carrefour é a tangibilização trágica dessa desigualdade que cobre em vidas de negros na população brasileira. A questão do impacto disso na eleição pode levar a processos de radicalização. No entanto, também é preciso deixar claro, André, que importantes lideranças negras estão tentando enxergar essa oportunidade de uma outra forma. Nós tivemos o advogado Silvio Almeida, nós tivemos a Adriana Barbosa, da Feira Preta, o Pestana, Celso Ataíde, fundador da Central Única das Favelas, como grandes lideranças negras que entendem a diferença entre culpa e responsabilidade e que estão tentando enxergar essa oportunidade para, de fato, deixar aberta a pauta sobre o combate à desigualdade estrutural e o racismo estrutural da sociedade brasileira. O que eu estou querendo dizer com isso? O ocorrido, a morte trágica de mais uma vítima do racismo estrutural da população brasileira, que aconteceu no Carrefour de Porto Alegre, leva um modelo a um justo processo de embate e de denúncia ao racismo. Justo e necessário. Mas também abre portas para um caminho diferente do que levou o campo oposicionista ao governo a perder as eleições. Abre portas para um debate do que efetivamente pode ser feito para resolver essas desigualdades. Essa linha é uma linha que direciona tanto a eleição de Porto Alegre, quanto a eleição de São Paulo, mas principalmente o debate e o combate ao racismo estrutural da sociedade brasileira. Em junho, o Data Favela, que é uma parceria do seu instituto Locomotiva com a CUFA, Central Única das Favelas, divulgou uma pesquisa sobre racismo no Brasil. E eu queria que você lembrasse, eu digo lembrasse porque nós dois já conversamos a respeito dessa pesquisa, eu queria que você contasse para as pessoas, tem um aparente paradoxo ali entre sim, no geral, a população brasileira compreende que existe racismo, mas ela não enxerga corretamente onde nasce esse racismo, e vê, inclusive, racismo contra brancos. Conta para as pessoas um pouco dessa pesquisa. O racismo no Brasil é algo naturalizado. E ele é naturalizado por algumas questões.
Ele é naturalizado através do uso do humor. Ele é naturalizado na medida em que não existe uma ampla compreensão na sociedade que o racismo é um problema estrutural e coletivo, e não uma falha de caráter individual. Porque quando as pessoas acham que o racista é alguém que tem uma falha de caráter individual, ele não entende a perspectiva histórica do racismo e da construção do racismo no Brasil. Mas o racismo também, muitas vezes, se manifesta pela lógica falsa do modelo que se chama de meritocracia. A narrativa tradicional da meritocracia é o crime perfeito. Porque ao dizer que a pessoa não conseguiu conquistar algo porque não se esforçou o suficiente, ela culpa a vítima pela desigualdade. Eu queria dizer, sem medo de errar, que eu defendo aqui a meritocracia. Mas qualquer um que defende a meritocracia, de verdade, entende que ela só existe quando existe igualdade de oportunidades. Eu sou homem, eu sou branco, eu sou a terceira geração de universitários da minha família, André. E se eu estou vencendo a corrida dos 100 metros, não é porque eu tive mais mérito, é porque eu queimei a largada. Digo mais, quando uma mulher negra consegue conquistar um salário equivalente ao de um homem branco, ela teve muito mais mérito do que esse homem branco. Porque ela teve que vencer essa corrida com barreiras, enquanto os homens brancos cresceram na frente. Essa é a questão chave para entender a dificuldade que a sociedade brasileira ainda tem na correta compreensão com o racismo. Uma dificuldade onde homens brancos não reconhecem a sua condição de privilégio. Simplesmente assim. E é isso que precisa ser combatido. Enquanto essas questões estruturais não forem claramente enfrentadas, enquanto a vontade da ampla maioria da sociedade brasileira, que é ter uma sociedade com igualdade de oportunidades, não aparecer e se concretizar no dia a dia dos brasileiros, nós continuaremos vivendo numa sociedade racista, onde a cor da sua pele é muito mais importante para definir o seu sucesso profissional ou a chance de permanecer vivo do que qualquer outra coisa. Bom, nas próximas 4 capitais que a gente vai abordar, nós temos, curiosamente, 3 delegados e um capitão entre os concorrentes. E eu peço ao Kaká, então vamos começar por Fortaleza. Kaká, põe no ar aí a última pesquisa sobre a corrida municipal em Fortaleza, por favor. Então nós temos aí, essa é uma pesquisa do Ibope, feita entre os dias 21 e 22. Quem lidera com 53% é o José Sarto Nogueira, ele é do PDT. O capitão Wagner, do PROS, ele é um deputado federal, foi o deputado federal mais votado do Ceará em 2018, tem 35%, brancos e nulos 5% e os indecisos 4%. Renato, o Sarto já levou aqui ou você vê alguma possibilidade de virada? E eu destaco também que o capitão Wagner é um daqueles candidatos em que Jair Bolsonaro colocou o dedo nessa eleição. Bom, nada está definido. Segundo turno é segundo turno. Você tem uma série de fatalidades aí que estão sendo colocadas. Vamos entender que todo o processo do candidato bolsonarista foi de afastar do governo federal. Nós tivemos uma dificuldade inicial da campanha do Sarto, que é o candidato apoiado pelo pelo Roberto Cláudio, que é o atual prefeito de Fortaleza. Nós vamos lembrar que nas primeiras pesquisas, no início do primeiro turno, a ex-prefeita Luziane Elis liderava no Ceará. A partir do momento em que os Ferreira Gomes,
o grupo político do atual prefeito Roberto Carlos entraram efetivamente na campanha. Nós tivemos uma guinada meteórica aí do candidato Sarto, que é presidente se não me engano, é presidente da Assembleia Legislativa, era presidente da Assembleia Legislativa até pouco tempo atrás, e começa a ficar claro qual é o eleitorado que se dá no estado do Ceará, em especial em Fortaleza. O capitão Wagner tentou a todo momento se distanciar do governo federal. Tentou a todo momento se distanciar das manifestações dos policiais militares lá. Acho que quem está nos assistindo vai lembrar do que foi a greve da Polícia Militar no estado do Ceará, do que foi o senador Cid Gomes aí sendo vítima de violência dos manifestantes ligados à polícia militar, quando tentava, como um trator, invadir um quartel. Tá? Só para contextualizar o que estava o que aconteceu, mas o fato é que, de alguma forma, o grupo político dos Ferreira Gomes conseguem, ano após ano, terem entregas no Ceará que efetivamente impactam na população brasileira. Isso tem menos a ver com ideologia e mais a ver com o pragmatismo efetivo do poder público tentando trazer melhoras para a vida da população. Eu estou dizendo que não é ideológico porque isso é a mesma razão que faz com que o candidato do atual prefeito do DEM de Salvador tenha sido eleito no primeiro turno. O eleitor é menos ideológico do que os caciques políticos gostariam de enxergar. O eleitor cada vez mais quer saber quem é que está preparado para resolver as suas questões do dia a dia. Não é à toa que o índice de reeleição de alguns prefeitos foram muito mais efetivos do que em outros processos eleitorais, com exceção, obviamente, do Rio de Janeiro, mas também o Crivella chutou todo o pau possível para não conseguir ser reeleito, né? Então ele chutou o pau na barbárie, assim, como se na prática se esforçasse pela não reeleição. E a eleição de Fortaleza, eu rememoro para as pessoas, foi capaz de fazer Ciro Gomes e Lula sentarem frente a frente pela primeira vez depois de muito tempo. Os dois conversaram em São Paulo no início de setembro, uma conversa intermediada pelo governador do Ceará, Camilo Santana, que é do PT. Bom, agora vamos para outra capital, vamos para Belém, Renato. Lá em Belém nós temos o seguinte quadro, segundo a mais recente pesquisa. Põe aí no ar, Cacá, a pesquisa de Belém. Essa é uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data, encomendada pela Record, foi feita entre os dias 22 e 25. Então, Edmilson Rodrigues, do PSOL, ex-prefeito da cidade, foi prefeito pelo PT, lidera com 44% dos votos, e está tecnicamente empatado com o delegado Eguchi, que é do Partido Patriota, outro delegado nessa disputa. Os brancos e nulos, 9%, e os indecisos somam 5%. Dá para prognosticar algo aqui, Renato, sobre a eleição de Belém para domingo? O resultado não dá, mas é uma sinalização também importante na região norte do país, né? Então, a região norte é uma das regiões em que se concentra a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, historicamente mais até do que a região nordeste, é tão pobre quanto a região nordeste, de um lado, mas, por outro lado, tem um modelo de comportamento um pouco mais conservador do que os eleitores da região nordeste do país. O Edmilson, de alguma forma, também amplia, ele já foi prefeito, ele tem um histórico de administração aí, que, por um lado, dá uma solidez com relação às possibilidades de entrega, mas, por outro lado, cola nele a testa da política tradicional, o que fortalece a candidatura do delegado da Polícia Federal, na medida em que a demanda anti-establishment ainda é uma demanda presente em parcela considerável do eleitorado brasileiro, mas está tudo dentro da margem de erro, tudo pode acontecer. O segredo sobre como entender o próximo resultado das eleições vai ter a ver com a capacidade que cada candidatura terá em Belém de engajar os seus eleitores nessa reta final da campanha.
Bom, e antes de passar para outra cidade que também tem um delegado concorrendo, Renato, por que tantos delegados? É ainda a onda bolsonarista? É a linha dura, a mão pesada aí, marcando presença na eleição municipal? Eu, sinceramente, acredito que tem menos a ver com a mão pesada e mais a busca por uma narrativa do anti-establishment. Como se, no imaginário popular, alguém que simplesmente tem como único mérito ter passado num concurso público tivesse mais autoridade sobre mecanismos de combater a política tradicional ou de garantir uma gestão honesta do que os restantes. É verdade que, sim, tem a tangibilização no título de policial, no título militar, de uma suposta aura de honestidade e de seriedade, mas também tem a ver com a presença ainda da violência como uma das grandes preocupações do eleitorado brasileiro, somado a uma busca por ordem que ainda não se deu de forma que ainda não se solucionou de forma permanente na visão dessa parcela do eleitorado brasileiro. É como que se o título fosse capaz de aglutinar aí uma camada de insatisfeitos com a política tradicional de um lado e aquelas pessoas que estão como é que eu vou dizer, que estão insatisfeitas com as políticas de segurança pública. É verdade dizer que também o campo que hoje faz oposição ao governo federal não foi capaz de construir uma narrativa sobre segurança pública no Brasil. E enquanto esse campo não for capaz de construir uma narrativa efetiva sobre segurança pública, o discurso do justo presente nas candidaturas que ostentam um título de delegado ou um título militar vão continuar aglutinando pelo menos um terço do eleitorado brasileiro. E agora vamos então para Aracaju, mais uma capital em que há um candidato progressista contra um delegado, no caso uma delegada. Cacá, põe aí no ar a pesquisa sobre Aracaju. Então, essa é uma pesquisa do Ibope, feita entre os dias 24 e 26. Edivaldo Nogueira, do PDT, lidera com 53%. Ele já foi prefeito da cidade, foi prefeito pelo PCdoB. E a delegada Daniele, do Partido Cidadania, tem 32%. Brancos e nulos, 13%, e indecisos, 3%. Aqui, Renato, parece também que são favas contadas, não? Sem dúvida nenhuma, o candidato do PDT teve uma gestão muito bem avaliada, né? Ele saiu de uma forma muito bem avaliada. A troca do PCdoB pelo PDT deu uma aura mais centrista para o candidato Edivaldo, e é verdade que mesmo quando era militante do PCdoB, lembrando que ele foi vice-prefeito antes de ser efetivamente prefeito, ele sempre teve uma postura mais ampla do que, em geral, é vista pelas candidaturas de esquerda, e essa gestão, que foi bem avaliada, tende a influenciar no resultado final desse segundo turno. Ele foi vice-prefeito quando o prefeito de Aracaju era Marcelo Deda, do PT, o Marcelo Deda, que já é um político falecido. E aí chegamos à Vitória, última capital em que há candidato progressista no páreo, e é também a única em que o PT está no páreo. Cacá, põe aí a pesquisa sobre Vitória. Então, essa é uma pesquisa do Instituto, mais uma vez, Real Time Big Data, feita entre os dias 22 e 25. Na liderança temos o delegado Pasolini, do Republicanos, com 47%. O João Coser, do PT, tem 40%. O João Coser já foi prefeito da cidade. Brancos e nulos, 9%. Indecisos, 4%. Renato, você acha que existem condições aí de uma virada do João Coser ou está difícil para ele lá em Vitória? Tá difícil, é mais provável que Marília Reis seja eleita do que o João Coser seja eleito. É verdade, eu me corrijo agora. Marília Reis é a outra
postulante do PT nas capitais? Lá no Recife, o PT só está no segundo turno nessas duas capitais e não ganhou nenhuma capital efetivamente no primeiro turno, mas por mais que o cenário do Recife seja completamente indefinido, a probabilidade de Marília Reis ser eleita é maior do que a do candidato João Costa. Em que pese a postura, de novo, e isso é importante ser lembrado, porque tem a ver com a narrativa que o campo oposicionista terá nas próximas eleições presidenciais. João Costa tem tradicionalmente uma postura mais ampla lá no Espírito Santo. Ele sempre trafegou com candidaturas com personalidades políticas lá, mais ligados ao centro e à centro-esquerda, né? E é isso que o fez chegar efetivamente ao segundo turno na cidade de Vitória. É mais difícil para ele do que é para a candidata Marília Reis, mas eleição é eleição efetivamente. Não faltam exemplos no Brasil de processos que se inverteram aos 48 do segundo tempo, em especial nos colégios eleitorais, onde tem um número grande ainda de pessoas indecisas. Você diria que o antipetismo ainda está muito forte na sociedade brasileira? Ele é um fenômeno que ficará por aí na política durante muito tempo ainda? O antipetismo existe. Assim como o antibolsonarismo também existe. A questão é que esses polos acabam, se por um lado, trazendo uma quantidade contrária muito grande de eleitores, por outro lado, consolida o seu núcleo duro. O que eu estou querendo dizer com isso? Com 1/3 do eleitorado, você vai para uma eleição presidencial. E se eu posso ter 2/3 de antipetistas e 2/3 de antibolsonaristas, isso é suficiente para colocar as duas camadas da sociedade que não contam com o apoio majoritário da sociedade brasileira num segundo turno da eleição. Eu recentemente escrevi um texto em que eu falava que quem ganha com a polarização? Os polos. Porque os polos, ao se consolidarem como campos políticos, isolam o caminho do meio. As eleições municipais, no entanto, mostrou que a tolerância da sociedade brasileira para as posições extremas está chegando no seu limite. Os brasileiros querem uma solução política, uma referência política que tenha um grande compromisso na promoção de igualdade de oportunidades. A grande maioria da população brasileira, e a política tradicional tem uma dificuldade de entender isso, não está nem aí se o Estado é grande ou pequeno, ela quer um Estado que funcione. Não está nem aí se quem oferece um serviço gratuito é funcionário público ou é funcionário de uma empresa privada. Ela só quer qualidade na educação e qualidade na saúde. Enquanto o debate se der num campo afastado do dia a dia da grande maioria dos brasileiros, nós, infelizmente, vamos ter uma redução da percepção da população sobre a importância das instituições e sobre, no limite, a importância da democracia no Brasil. Agora, o campo que não é nem petista nem bolsonarista também não consegue ser um campo maior que os outros dois, não? Não consegue. Porque não consegue ter uma postura contundente com relação aos extremos. Tradicionalmente, no Brasil, o campo do meio é morno e não é capaz de mobilizar e de aglutinar a sociedade brasileira. O campo do meio só mudou a sociedade brasileira na eleição do Lula em 2002, quando o Lula fez uma clara sinalização a um governo de coalizão. Governo de coalizão que foi fortemente criticado depois por parcelas de uma esquerda. Governo de coalizão que foi apontado por muitos analistas do campo mais progressista como responsável do declínio do petismo. Mas uma coisa é certa, do ponto de vista eleitoral, a demanda é por um tipo de governo que una os grandes consensos da sociedade brasileira, que pare de dividir o Brasil.
Rogério Santos Rosário pede para lhe perguntar: como, Renato, você vê a denúncia que envolve o Bruno Covas e a distribuição de cestas básicas bem agora, aí perto do segundo turno? A questão é a capacidade, nessa reta final, do eleitorado conseguir se informar sobre a veracidade ou não da denúncia que está, obviamente, documentada, mas que não se foi apurada, talvez, na profundidade que se deva estar. O eleitor cobra cada vez mais coerência dos seus candidatos. Se o prefeito Bruno Covas estiver passando a adotar práticas que até pouco tempo atrás ele condenava, ele vai ser cobrado pela sociedade. Se isso dará ou não tempo de se reverter em votos é outra história. Mas eu não tenho dúvida nenhuma. Se que, por exemplo, na semana que vem for decretado knockdown em São Paulo, ficará clara a percepção da população paulistana de que até então não foi dado o lockdown por conta de uma conjuntura eleitoral. Isso pode não afetar o resultado da eleição, mas com certeza afeta o ambiente político no início de um eventual início de próximo governo do candidato Bruno Covas. Bortolotto pede para lhe perguntar, isso tem relação com o que você falava há pouco sobre existir uma demanda eleitoral por políticos que tratem dos problemas reais do dia a dia da população. Então, Bortolotto pede para lhe perguntar: por que a direita só fala de sexo e violência? A direita ganhou da esquerda discutindo moral e costumes. O debate sobre costumes é um debate que coloca a discussão eleitoral num campo mais conservador que favorece o eleitorado de direita. Por outro lado, são valores muito caros ao eleitorado mais progressista. Eu digo progressista e não de esquerda porque tem a ver, inclusive, com os liberais autênticos, né? Que defendem a questão de costumes de uma forma bastante forte. Eu estou afirmando e falando isso porque também é uma questão difícil para a esquerda se furtar a esse debate, que é um debate de valor muito sério. Por outro lado, elevar o campo de disputa para o adversário, para um território onde a posição mais progressista ainda não é majoritária na sociedade brasileira. Tá certo. Então, Renato, olha, eu fico por aqui. O combinado era 1 hora de entrevista, nós já estamos aí com um pouquinho mais de 1 hora. Quero lhe agradecer mais uma vez a gentileza de atender aqui o pedido de entrevista. Tenho certeza que quem nos assistiu sabe mais agora do que antes da entrevista. Muito obrigado mais uma vez. André, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, que a Carta Capital e todos os seguidores conte com a gente nesse processo de tentar esclarecer o que está por trás da opinião pública brasileira. Foi um prazer e um privilégio passar a tarde aqui com vocês. Até a próxima. Muito bem, e para quem nos assistiu, mais uma vez eu repito os recados do início. Se ainda não é inscrito no canal de Carta Capital no YouTube, aproveite para se inscrever agora, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Se ainda não é assinante da Carta, mas gosta do nosso jornalismo, aproveite para se tornar um assinante agora. Entre aí no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. Então é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima sexta-feira.